Brasil é um dos países mais imaturos do mundo. E isso se comprova porque muitos homens e mulheres demoram demais para sair da casa dos pais. O número de divórcios é crescente e a gente percebe que as pessoas estão cada vez mais dependentes emocionais umas das outras. E isso, obviamente, é uma comprovação de que as pessoas estão cada vez mais infantilizadas. E o nosso meio social não estimula o amadurecimento das pessoas. Então, neste vídeo eu quero trazer para vocês aqui 5 dicas para que você, de fato, consiga amadurecer e você consiga, de fato, aí, assumir responsabilidades na sua vida, que você alcance a vida adulta de uma maneira plena e responsável. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative as notificações para que você possa aí não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Ao longo da nossa vida, a gente encontra muitas pessoas imaturas e geralmente essas pessoas acabam se tornando um peso não só para nós, mas para outras pessoas e são altamente disfuncionais. E se você se identifica com esse tipo de pessoa, se você é ainda uma pessoa imatura, eu quero trazer aqui para vocês 5 dicas que vão ajudar vocês a amadurecerem. A primeira é a seguinte: você precisa perder o medo de desagradar. Geralmente uma pessoa, quando não quer assumir uma responsabilidade ou não quer amadurecer, ela tem medo de tomar decisões por medo de desagradar as pessoas. E a gente tem que perceber que na nossa vida nós precisamos tomar decisões. E grande parte dessas decisões, muitas pessoas não gostarão delas. Por exemplo, eu já atendi pessoas que não queriam sair da casa dos pais porque simplesmente eles não queriam essa possibilidade. Eles não estavam abertos à possibilidade do filho ou a filha amadurecer. Eles queriam que eles continuassem morando com eles. Então, de fato, você vê que existe uma trava interior que impede com que as pessoas tomem decisões. E as pessoas precisam dessa liberdade para tomar decisão. Então, se você se encontra num ambiente no qual as pessoas não gostam da sua atitude ou das suas decisões, tome essas decisões mesmo assim. Porque a vida adulta exige liberdade e muitas das vezes as pessoas à sua volta não vão querer que você tenha essa liberdade. Então perca o medo de desagradar. A segunda dica é o seguinte: você precisa deixar de ser um peso para as pessoas. Veja que o maior ato de bondade que você pode fazer para os seus pais ou para as pessoas que cuidam de você ou que cuidaram de você a vida inteira é o seguinte: deixe de ser um peso para essas pessoas. Comece a cuidar de si mesmo. Bom, se você já tem uma perspectiva de morar fora de casa, né, deixar os seus pais, deixe os seus pais. Se você tem condições de se casar com uma pessoa, se case com essa pessoa. Mas deixe de ser aquela pessoa que sempre foi cuidada por outras pessoas. Você precisa deixar de ser um peso para elas e assumir a responsabilidade sobre você mesmo. E a terceira dica é a seguinte: você precisa se dedicar ao crescimento intelectual. O crescimento intelectual é que vai fazer com que você tenha uma direção na sua vida. Imagina só que você está num quarto no qual existem paredes brancas, mas só que as luzes estão apagadas. A partir do momento que você está neste local com as luzes apagadas, você não consegue perceber as falhas da parede. Mas a partir do momento que você joga luz sobre esse ambiente, você vai notar as falhas da parede, você vai perceber que ela não está devidamente pintada e assim por diante. Você vai perceber as falhas dessa parede. A mesma coisa acontece com o conhecimento. Toda vez que nós estudamos sobre um assunto que a gente desconhece, a gente acaba percebendo as nossas falhas, né, os nossos defeitos. E esta vida intelectual vai fazer com que você ordene a sua vida rumo à maturidade. Não existe maturidade se você não tiver uma vida intelectual, nem que seja mínima. Por exemplo, ler 5 livros por ano ou 10 livros por ano, isso já é o suficiente para que você tenha uma maturidade intelectual. Isso é muito importante nesse processo de amadurecimento. E a quarta dica é: você precisa assumir responsabilidade para com as pessoas. Isso aqui é muito importante. Isso pode ser casando-se com uma pessoa,
Se você não tem a vocação do matrimônio, você pode cuidar dos seus pais, você pode retribuir tudo aquilo que eles fizeram por você, mas você precisa sair dessa condição de ser cuidado para cuidar de alguém. Por exemplo, eu me lembro que antes de me casar, eu tinha uma atitude muito interessante. Eu sempre rezava para Deus e dizia o seguinte: olha, eu ainda não tenho uma família, mas eu vou me comportar e agir como se eu já tivesse. Então, quando eu morava na casa dos meus pais, eu sempre fazia compras, comprava alguma coisa, ajudava na conta de luz, na conta de água, na conta da internet e assim por diante. Eu assumia responsabilidades como se fosse um adulto. E eu digo como se fosse um adulto porque eu ainda não tinha uma plena liberdade da minha vida. Eu ainda não tinha saído da casa deles. Então era bem interessante que eu tinha essa atitude e isso mostrava uma certa maturidade. Então você precisa assumir responsabilidades nas quais você esteja cuidando de alguma coisa, você esteja cultivando algum processo para que você possa aí alcançar um futuro melhor. E isso é uma das coisas que ajuda muito no processo de maturidade. E a quinta e última dica é a seguinte: você precisa amar as suas circunstâncias. E amar as circunstâncias não é apenas gostar daquilo que é bom, daquilo que está sob o seu controle, mas é você também aprender a amar os desafios e as dificuldades. A partir do momento que você se entrega aos desafios da vida, você se entrega às coisas que são, de certa forma, experiências novas e que você nunca vivenciou, você está adquirindo repertório comportamental. E o que é isso? Você está tendo várias experiências nas quais ela vai te dar uma certa maturidade. Ela vai fazer com que você tenha uma visão ampla da vida e que você, de certa forma, vai perdendo alguns medos da existência. Então é sempre bom você estar aberto a todas as circunstâncias para que você tenha de fato uma força interior, uma força de personalidade, para que você não abaixe a cabeça para nenhuma experiência. No vídeo passado, por exemplo, eu disse que eu iria participar de um campeonato de jiu-jitsu. É uma experiência nova para mim, dá um certo medo, mas eu vou enfrentar essa circunstância. E a partir do momento que eu enfrentar essa circunstância, eu irei superar o meu medo e vou ganhar repertório de vida, repertório comportamental, repertório intelectual. E isso é muito importante para o nosso amadurecimento. Então são essas as 5 dicas para que você possa amadurecer. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para que você não perca aí nenhum conteúdo aqui do canal. É isso aí, pessoal. Tamo junto e até o próximo vídeo. E se você precisa de atendimento individualizado, se você precisa de ajuda terapêutica, eu vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição e lá no link da bio você vai encontrar o link que vai te direcionar ao WhatsApp de atendimento e lá você consegue agendar uma sessão comigo.